Colapso no serviço de verificação de óbito do CEMEL prejudica a liberação de corpos em Ribeirão Preto. A atividade estava paralisada desde terça-feira, deixando 2 famílias esperando os velórios. Sem atividades desde a última terça-feira, somente hoje, os serviços de necrópsia foram retomados. Toda essa crise tem uma razão: a falta de médicos para o setor. Nós estamos no limite do imaginável, né? Nós ficamos agora ontem e hoje sem poder executar necrópsias porque a médica que seria plantonista adoeceu. Com isso, como o nosso quadro está muito reduzido, nós só temos 3 médicos, né? Não houve como remanejar a escala, porque esses outros 2 médicos trabalham em outros serviços ligados ao HC. Então não há como deslocar de um outro local para cobrir isso, porque seria descobrir o serviço do HC. O médico e também professor de medicina legal da USP disse que a situação não atinge apenas os médicos, mas também os técnicos em autópsia. Nossa situação com os técnicos de necrópsia também está complicada. Nós só temos 3 e um deles está prestes a se aposentar, só falta a autorização do INSS. Na hora que esse técnico se aposentar, não havendo nenhuma reposição, a escala vai ser ainda mais reduzida. Ou nós vamos funcionar em dias alternados ou menos, talvez. Talvez a gente tenha que funcionar 1 dia e 2 não. Com o sistema inteiramente prejudicado, fica cada vez mais difícil obedecer uma escala de serviços que pelo menos viesse a amenizar o problema. Sábados não há necrópsias porque nós não temos como colocar alguém na escala cumprindo o horário de CLT. Por exemplo, morrer em casa e não saber se é um AVC ou um infarto e ter que ser encaminhado para cá. E se o serviço estiver sem condições de plantão, a entrega do corpo vai acontecer só no dia seguinte, após o horário de abertura do funcionamento do próximo médico. O Dr. Marco Aurélio também comentou uma outra situação que pode agravar ainda mais o serviço aqui do SVO. O envio de pacientes que vieram a óbitos e que estavam em hospitais e que as equipes médicas já têm um histórico das doenças, não havendo necessidade de necrópsia. Na atual situação, a gente pede encarecidamente que as equipes médicas olhem para o Código de Ética Médica. Ou seja, se um paciente deu entrada num serviço de saúde, hospital, UPA, pronto-socorro, permaneceu internado por mais de 24 horas, dizer que esse paciente não teve diagnóstico é muito complicado, né? Então, é responsabilidade de quem está fazendo o segmento. O SVO se destina às mortes naturais de causa não esclarecida em que haja uma dúvida razoável sobre a causa da morte. Como resolver esta situação? Uma pergunta difícil, já que depende de circunstâncias que, se fossem colocadas em prática, não seria a curto prazo. Estamos aguardando o posicionamento das autoridades. A gente depende da reitoria da USP, né, conseguir junto ao Estado de São Paulo a autorização ou para contratação emergencial para esse momento, mas precisamos da reposição a longo prazo, né, ou o serviço, a tendência é parar. Porque se a gente chegar num ponto limite em que a gente tem um quadro tão pequeno que só consiga funcionar uma vez na semana, é a mesma coisa que não funcionar. Luiz Fernando Luff para o Jornal da Clube.